E aí, galera? Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 84, que a gente vai falar sobre os concursos no Brasil, né? A gente vai fazer uma retomada histórica nessa semana que a nossa ministra de Gestão, Inovação e Serviços, né, Esther Dweck, anunciou uma novidade nessa arena, né? Na forma de recrutamento do funcionário público no Brasil. E para isso estou reunido com o nosso querido Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? Oi, Ale, saudações a todos e todas. Bom, a gente vai falar dessas mudanças nos concursos, mas deve falar sobre a história do concurso no Brasil, né? Um episódio de história. E começar pensando assim, na imagem da pessoa que decide fazer um concurso, às vezes um concurso bem disputado, e tem que mudar, inclusive, o estilo de vida, né? Tem que se dedicar ao estudo nas horas vagas quem trabalha, mas tem aqueles que até deixam de trabalhar ou antes de começar a trabalhar, ficam se dedicando exclusivamente ao concurso, acorda cedo, come granola, toma café da manhã. Você gostou da E granola, né? gostei da granola. E aí começa aquela rotina de post-it, anota coisa na cabeceira da cama, no espelho do banheiro, e começa, né, a ficar biruta, né, maluco de tanto estudo para conseguir morder uma vaga desses concursos concorridos que tem aí para Ministério Público, carreira da magistratura, ou concursos de, né, Ministério X, Câmara dos Deputados, enfim, são muitos. Então, de onde que surgiu isso, né? Quando que começa isso no Brasil? Essa é a pergunta inicial. E antes, vamos agradecer, antes de falar da coisa séria, vamos agradecer aqui aos ouvintes que estão vindo, os famosos haters, né, marxistas, que estão aqui cercando o conteúdo do Maldita Politicagem. O episódio da semana passada deixou sequelas, né? Deixou sequelas, as pessoas deram muita marretada na gente, como já era esperado. Então vamos lá. Marlon Felipe, Letícia Valger, Fábio Rodrigues, Bebeto. Esse Bebeto não é o Bebeto lá da Copa de 94, não, né? Deve ser outro Bebeto. A Cesonta. A Cesonta é a Ana Zonta, minha colega, cara. Ah, sim, beleza, que eu vi aqui na caixa do Spotify. O Um abraço para Ana Zonta aí. o Vinícius Prado, empedernido, né? E o Geraldo Staub, ele deixou um relato digno de uma etnografia de quem trabalhou bastante com grande público na rua, vendendo cigarro, chocolate, essas coisas em banca de revista. Ele falou o seguinte, que a teoria das classes no Brasil pode ser simplificada ao tampico, aquele suco tampico. Mais ou menos o seguinte, a teoria, diz ele que é um artigo que está submetido a uma grande revista internacional de sociologia, que é essa teoria das classes no Brasil, que é a seguinte: a classe trabalhadora consome o tampico, aquele suco, e gosta. A classe média conhece o tampico, já experimentou, mas não gosta. E a classe alta, os ricos, nem conhecem o tampico. Essa é uma teoria interessante, né? Esses tempos eu fui no posto ali de gasolina e tinha um cara, o frentista estava comendo um lanche e tomando um tampico. Então, ali, por aquela cena, a teoria do tampico das classes sociais está confirmada, né? O trabalhador gosta do tampico, a classe média não gosta. Mas é doído mesmo, né? O tampico é uma coisa, olha. Ele tem um gosto forte de açúcar, né? Mas na hora de desespero a pessoa toma, não tem problema também não. Na hora que precisar, na hora que não tem outro, toma feliz, né? Seria isso. Então é isso. A gente gostaria de agradecer muito aos ouvintes que chegaram, né? A gente teve aí dos últimos 3, 4 episódios, 2, 3, 4, com claramente ouvintes novos, dá para perceber pela audiência. Então agradecer vocês. Fiquem conosco, sigam a gente nas redes sociais. Quem está gostando, faz favor, vai lá e sapeca umas 5 estrelinhas no seu tocador de podcast e comenta na caixa do Spotify como você chegou até a gente, se você gostou, e aqueles que puderem, recomendem aos conhecidos para que o nosso conteúdo ganhe novos públicos. Além do mais, lembrar que nós temos uma campanha de financiamento coletivo.
lá pelo apoia.se/maldita politicagem, vocês podem deixar uma presa lá em forma de grana para que o projeto possa continuar. Você pode doar 5, 10 reais, eventualmente custa mais barato que um tampico, certo? Certo, Luiz. Sabe que a nossa enquete perguntando se vocês, ouvintes, planejam prestar algum concurso público em 2024, sabe qual foi a resposta, Luiz? 78% das respostas afirmaram que vão sim prestar concurso público em 2024. Então, continue aqui com a gente. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o histórico dos concursos no Brasil, como foi institucionalizado esse meio de recrutamento e contra quais tipos de males da sociedade, da política brasileira, foi pensado a estrutura dos concursos públicos no Brasil. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco dessa proposta atual, né, do Enem dos concursos, como foi batizada essa prova unificada, né, esse exame unificado que nós vamos ter para admissão dos novos funcionários públicos a partir de 2024. E no terceiro bloco, como de sempre, aqueles nossos quadros já tradicionais. Bom, então, como você citou a enquete ali do nosso Instagram, 78% dos ouvintes do Maldita, 80%, vamos arredondar, dos ouvintes pretendem fazer um concurso público em 24. Os outros 20 provavelmente conhecem alguém que vai fazer concurso público. Não é 100%. Todo mundo, isso é uma realidade muito presente na vida do brasileiro, especialmente o brasileiro de classe média baixa, porque o concurso público é uma forma de ganhar estabilidade, né? Eventualmente de ter uma ascensão social, ter uma vida um pouco melhor. Então, para todo mundo é importante essa notícia de saída. Dia 29 de setembro, agora, semana passada, a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, famoso MGI, a Esther Dweck, anunciou que 20 órgãos vão participar da prova unificada do governo federal para a seleção de novos servidores, aquilo que já tem o apelido de o Enem dos concursos públicos, que tem edital previsto aí para dezembro, no máximo janeiro, então fiquem de olho, provas previstas para fevereiro de 2024. 6.500 vagas para diversos órgãos do governo federal. Vai ser um concurso bruto, hein? Vai ter muita gente tentando isso, em japonês. Eu já estou guardando minhas moedas ali para fazer essa minha inscrição, Luiz. Mexeu doce. Pois é, então, essa é uma novidade importante nessa história, mas a gente precisa conhecer um pouco dela. Vamos recuar alguns anos, algumas décadas, para entender como que funcionou a história e o começo dos concursos no Brasil, porque nem sempre teve concurso. Tinha uma época que era tipo uma fazenda, né? O cara nomeava o capataz e assim que funcionava no Brasil, colônia, né? Pois é, Luiz. Então vamos lá, vamos tentar resgatar um processo de institucionalização dos concursos, né? Por que, né, foi constituído o concurso, né? Contra quais males eles foram pensados aqui no Brasil. Então, lá atrás, como você falou, eu gostei do seu gesto aqui. Quem está ouvindo não viu o seu gesto de voltar algumas décadas, né? É tipo a dança do Tchan lá, né? Para quem não consegue se lembrar. Mas lá no Brasil colônia, Brasil império, né? Até a Primeira República nós tínhamos no Estado, né? O recrutamento dos agentes do Estado, princípios patrimonialistas, ou seja, né? Em outras palavras, os caras nomeavam quem eles queriam, né? Critérios pessoais de lealdade e confiança, então eram levados em consideração e as autoridades públicas brasileiras, né? Governadores, né? O próprio imperador brasileiro, né, nomeava as pessoas e eram duas modalidades de nomeação as existentes. Uma nomeação chamada de precária, para aqueles cargos que seriam temporários, e uma nomeação chamada perpétua, para aqueles cargos que eram permanentes. O Raimundo Faoro, aquele famoso analista da história brasileira, né, da política brasileira, ele afirmava que lá no século XVIII, por exemplo, era muito comum a prática de venda de posições públicas, né? O cara tinha lá, não sabia, né? Já tinha empregado todos os sobrinhos, todos os filhos, o filho de amigo, etc.
aí tinha um carguinho lá na escola e ele vendia aquela posição pública, né? Isso não era oficial, obviamente, era contra a lei da época, mas era uma prática muito comum. Critério de hereditariedade era muito comum também, né? Especialmente no mundo jurídico, ali no século XVIII, século XIX. Ou seja, né, o Brasil era uma grande bagunça nesse quesito, né? Existia uma liberdade por parte das elites nomear do jeito que eles queriam, né? Deixa eu pegar fazer um parênteses aqui. Especialmente para essa elite que construiu o Estado Nacional no século XIX, né, quando o Brasil já era independente, tudo, era uma elite jurídica. A primeira geração se formou lá em Coimbra, em Direito, e veio aqui. Eram brasileiros que iam estudar lá, da elite, filhos de fazendeiros, e eles eram nomeados pelo imperador ou por algum ministro. Tinha que ter formação em Direito, mas não tinha concurso, eles eram nomeados, simplesmente assim. E vale dizer o seguinte, esse universo era, segundo José Murilo de Carvalho, era 1% da população brasileira que tinha ensino superior no século XIX. Depois eles começaram a fazer faculdade de Direito em São Paulo e na Faculdade de Direito de Olinda. E aí, então, o único critério tinha que ter formação em Direito. E aí eles nomeavam. Então, era uma coisa entre amigos, entre famílias conhecidas, né? E com grande, vamos dizer assim, socialização nesse mundo jurídico, das leis, assim por diante. Pois é preciso lembrar das teses do coronelismo, né, do clientelismo, né, essa estrutura, na verdade, de nomeação, ela seguia uma lógica de tentativa de angariar força política, né, angariar apoio local, às vezes, enfim. Era um jogo complexo que tinha nas nomeações, ali na possibilidade de nomeação, uma boa forma de conseguir apoio, né. Lá no século XIX, nós tivemos alguns concursos instituídos, por exemplo, o Tesouro Público Nacional, né, lá em 1831, para algumas posições do magistério, mas essas eram algumas exceções apenas, né, concursos então que visavam recrutar o melhor técnico possível para uma determinada posição, né. Lá no século XIX, alguns historiadores vão ressaltar que existiam concursos, né, para várias posições no final do século XIX, né? Mas esses concursos não acarretavam na obrigação da nomeação do cara. Então, vai lá, o Luiz Domingos ficou estudando durante 2 anos, né, preparando, comprou um terno bonito, chegou lá, passou, foi aprovado, mas os órgãos não tinham a obrigação de nomear você, né? Eles podiam nomear outra pessoa no seu lugar. Então, mais ou menos esse era o cenário do Brasil do século XIX, até como na República Velha, né? Então, para a gente associar com um problema sociológico mais amplo, né, se a gente olha para a bibliografia nossa, do Sérgio Buarque de Holanda, do Raimundo Faoro, que a gente falou aqui, do Vitor Nunes Leal, que a gente falou já em episódios anteriores, o que nós temos no Brasil é todo um diagnóstico de que a estrutura de nomeação para a administração pública ela está sempre vinculada a critérios clientelistas, né? E a uma espécie de disfuncionalidade do serviço público, né? Devido a isso, ou seja, o serviço público não atua direito, né? Não é eficiente, não é uma máquina relacionada, por exemplo, com os critérios de Estado moderno, né? Lá, critérios weberianos. Isso. Por que é ineficiente? Só mais uma tinta também aqui. Porque o funcionário nomeado desse jeito, ele não vai usar as práticas típicas do Estado, que é universalismo de procedimentos, né? Você trata todo mundo igual, usa critérios abstratos, né, e objetivos. Se você é nomeado por um oligarca numa cidade X, você vai atender o oligarca com preferência, né? Vai dar ganho de questões para ele. Se forem questões, por exemplo, jurídicas ou coercitivas, né? Você vai prender o oligarca, você não vai prender o oligarca se ele cometer um crime. Então, era um Estado defeituoso nesse sentido, porque ele não atuava com a força da lei indistintamente. Ele tratava com pesos e medidas diferentes, pessoas diferentes. Né? Além disso, a própria capacidade técnica, né? Você nomear pessoas com vínculos pessoais não é exatamente um critério técnico de nomeação, né? Lembrar do exemplo da minha querida mamãe lá, que ela quis nomear aquela equipe lá no episódio anterior. Espero que ela nunca tenha ouvido, nem nunca ouça aquilo lá. Ela vai ouvir sim. Bom, aí a grande mudança, Luiz, vem com aquele personagem
que gerava quadros nas salas dos escritórios públicos aqui no Brasil, né? Daquele personagem chamado Getúlio Vargas, que a partir de 30 promove uma grande reforma da administração pública brasileira, traz uma lógica, né, inspirada lá no positivismo, uma lógica de tentativa de aumentar a eficiência e construção de um Estado moderno, né, que conseguisse promover um capitalismo mais modernizante também no Brasil. O governo Getúlio Vargas, a partir de 30, institui duas grandes medidas que revolucionam a coisa toda. Primeiro, concurso público como forma de admissão, né, para a máquina pública, e a estabilidade dos funcionários públicos. Esse segundo ponto, a estabilidade, é importante a gente ressaltar aqui, uma vez que recentemente ela é alvo de muitas críticas, né? Muita gente querendo tirar, né? Existe uma conversa no Congresso, inclusive, para eliminar com a estabilidade do funcionalismo público. Mas vamos aqui trazer suas raízes históricas, o porquê, os motivos por trás disso, né? Se a gente retoma lá o Estado, lá em 1930, a maior parte daqueles que já trabalhavam dentro do Estado, que estavam inseridos já, eram representantes das oligarquias, representantes das elites brasileiras tradicionais, né? Se entra um cidadão lá, por exemplo, um policial, né, ou um investigador, alguém da Receita, sei lá, admitido por concurso público, e esse cidadão precisa de alguma forma bater de frente com a elite, né? Ele poderia sofrer uma série de coerções internas, né? Ser forçado a mudar sua decisão, etc., ou ameaças de demissões de outros superiores, enfim. Então, a forma de colocar a estabilidade seria uma forma de proteger, de blindar esse cidadão, esse indivíduo que está agora dentro do Estado, para que ele possa fazer com uma certa liberdade, né, autonomia, o serviço dele, né? Via critérios técnicos, via procedimentos instituídos ali no Estado. Então, essas duas formas, concurso público e estabilidade, são duas grandes revoluções no aparelho administrativo, né, com a tentativa de modernizar o Estado brasileiro. Nessa toada aqui, uma grande instituição importante, né, na construção do Estado, no processo de construção do Estado brasileiro, foi criado em 1938, o Departamento Administrativo do Serviço Público, famoso DASP, né, inspirado lá numa reforma administrativa também dos Estados Unidos, né, o Civil Service Commission. O DASP, ele centralizava todo esse processo de recrutamento, né, de administração pública, na tentativa de modernizar como um todo esse novo Estado brasileiro que surgia ali no Vargas. E aí, Luiz, é a partir disso aqui do Vargas, né, que a gente tem a criação de várias agências públicas, além do DASP. Depois, nos anos 40, nós temos a criação da ABNT, por exemplo, na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Depois vai ter a Petrobras, depois vai ter o BNDES, enfim, todas as instituições já nesse formato, na tentativa de fortalecer o Estado e de desvincular a arena administração pública das mãos daquela elite agrária do passado, né, que o Vargas via como um problema. Mas, o Alessandro, de modo assim mais concreto, você que é um especialista na ossatura material do Estado brasileiro, gosta dessa expressão? Essa expressão é do Althusser, né? Ossatura material. Pensar na burocracia assim, de forma mais concreta mesmo, né? Quais as agências, quais as carreiras? Tem um exemplo para gente do BNDES, as coisas que você estuda? Bom, vamos fazer uma comparação, né? Se o BNDES tivesse sido montado e tivessem colocado um monte de gente da elite, como foi o caso na Argentina, por exemplo. O BNDES, só para explicar, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco para financiar o desenvolvimento do país, né? Isso. Se ele tivesse na mão da elite, provavelmente ele ia financiar crédito rural, né? Uhum. Ele não estaria preocupado, de fato, na aplicação de um projeto, né, a longo prazo para o país, etc. Ele ganhou, o BNDES acabou ganhando predominância, importância, relevância ali nos anos 50, justamente porque trouxe um projeto formulado por técnicos ali, recrutados de forma via concurso público, e que formularam todo esse desenvolvimento a longo prazo, via indústria que não necessariamente beneficiava uma elite, né, que eles não tinham uma coerção interna É lógico que existia, isso aqui, né, é um pouco de exagero da minha parte, sempre tem alguém que está ganhando com a coisa, mas no grosso, né,
boa parte da elite tradicional brasileira não fazia parte dos planos ali, né? Então, eu acho que ilustra bem por que modernizar o Estado era importante na cabeça do Vargas ali. Então, e dentro dessa história, é importante entender que o concurso ele era um dos pilares disso que era uma burocracia forte e autônoma em relação às lutas políticas convencionais, né? Isso que depois tem um outro conceito onde a gente faz um episódio sobre isso, que é o insulamento burocrático, né? Pensem as agências burocráticas, BNDES, Banco do Brasil, Companhia Siderúrgica Nacional, que elas tinham um certo isolamento das lutas político-partidárias, né? Então era como se fosse uma ilha, insulamento é essa ideia, né? É preciso pensar também que conforme vai construindo esse novo Estado, né, esse Estado brasileiro, na verdade, né, eu sempre falo para meus alunos, simplificando a coisa, o Estado brasileiro foi construído pelo Vargas, o que nós temos hoje ali, né? Esse Estado com a cara que nós temos hoje, muito disso, os pilares disso foi construído ali nos anos do Vargas. É preciso pensar que sempre quando a gente pensa nessa construção do Estado, nós também estamos pensando junto todo o desmantelamento, a desarticulação do sistema antigo, né? Da política antiga, baseado naquele clientelismo, etc., né? Coisa que a gente chegou a falar nos episódios anteriores. E aí, Luiz, nós temos, a partir de 88, né? Da Constituição de 88, o concurso público obrigatório para todos os cargos. Por que eu estou falando de novo isso, né? Porque ao longo do regime militar e ao longo dos anos do JK, esses concursos públicos foram variando, né? Enfim, tiveram períodos ali que nós tivemos de novo retorno de nomeações, etc. A partir de 88, de novo, o concurso público se tornou a forma majoritária e obrigatória de recrutamento da administração pública. E esse mas tem um modelo, né, que foi sendo consolidado e consagrado em 88, né, aliás, a Constituição de 88, nessa semana, completou 35 anos. A gente não tem episódio sobre a Constituição, mas um dia a gente faz. Mas esse modelo, que já tem 35 anos, ele é um modelo descentralizado, que significa que cada órgão de cada estado ou do governo federal faz o seu próprio concurso quando precisa contratar os servidores. Então, a Secretaria de Educação abre um edital, contrata professor de todas as áreas. O Ministério das Minas e Energia abre concurso e contrata seus servidores. Então, é isso, a ideia de descentralização é de que os concursos são feitos por órgãos, por estados, ou no nível federal, e por município, né? A gente também tem concurso no nível municipal, enfim. E os cargos superiores normalmente são de nomeação do governo. Então, por exemplo, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é da carreira do judiciário. Aí ele é escolhido pelo presidente. Cargo de embaixador no país tal, é escolhido pelo presidente dentro do conjunto de embaixadores, né, daqueles que são concursados no Itamaraty. E secretário de Estado, nem sempre os indivíduos precisam estar vinculados àquela carreira para serem nomeados. Algumas sim, como no caso da carreira de diplomata, ou em alguns não, como o caso do Supremo Tribunal Federal. Não precisa ser juiz, né? Basta ter notório saber jurídico, como é o que diz a lei. Normalmente, diretor e presidente das autarquias, né, das agências públicas, eles são de nomeação, né, do presidente da República. E aí, Luiz, seguindo para a gente fechar esses argumentos aqui do primeiro bloco, né, esse processo histórico aqui, o Fernando Fontainha, professor da UERJ, né, de Ciência Política, que estuda especialista na administração pública brasileira, ele fala que vigora no Brasil uma espécie de ideologia concurseira, né, nessa crença de que os concursos públicos recrutam as pessoas mais habilidosas, competentes, através desse processo que todo brasileiro já conhece, né, de aplicação de provas objetivas, né, de múltipla escolha, aquela redaçãozinha, e depois a prova de títulos, né, que é a coisa mais clássica, a estrutura mais clássica do concurso no Brasil. Ele vai dizer que no Brasil nós temos uma crença de que esse é um método eficiente de recrutamento do serviço público, né? Tem uma tabelinha para a gente ou não? Tem algumas aqui, Alessandro. Existe aquela afirmação bem arraigada, antiga, de que o Brasil tem muito funcionário público, que é um cabidal, cabideiro, cabide de emprego para gente que fica encostada,
uma Não, informação. e aqui é uma coisa que é interessante, né, Luiz? Isso tem tudo a ver com a tradição nossa, né? O diagnóstico histórico nosso, né? Assim, a bibliografia, a população brasileira tem essa visão de que funcionalismo público no Brasil é historicamente e continua sendo uma porcaria, né? Essa coisa disfuncional, de interesses privados prevalecendo sobre o público, etc., né? Você está dizendo que a opinião média, a opinião do senso comum é uma espécie de Raimundo Faoro. É isso, né? Que o Estado É do como se Brasil o nosso. O que me irrita um pouco nessa discussão é como se o mundo privado nosso fosse cheio de glamour, cheio né, cheio de virtudes, o reino de da virtudes. virtude. É, o reino da Uhum. virtude, exatamente. Pois bem, o Brasil, vamos fazer essa pergunta para os dados nos ajudarem, né? O Brasil é um cabideiro de gente trabalhando, encostada, né? Que vai embora cedo, antes do horário, não atende o público corretamente. Você vai lá, bate na campainha, está fechado. Será que é verdade? Nos números, não. Obviamente, não é verdade. O Brasil tem cerca de 11 milhões de funcionários públicos em todos os níveis do governo. E, na comparação internacional, o Brasil não é o país, nem de perto, nem de longe, melhor dizendo, está na lista dos países com proporção dentro da população do país, que é a maior proporção grande de pessoas que trabalham como funcionários públicos. O Brasil tem 12% dos seus trabalhadores ocupados como funcionários públicos. Está no final da lista ali, por exemplo. O país que tem menos é a Colômbia, com 4% dos trabalhadores. Mas, para pegar casos famosos aqui, por exemplo, a França, 20% dos trabalhadores franceses estão no funcionalismo público. Mas, por exemplo, a Dinamarca, 35%, Noruega também. Então, aqueles países que são famosos por terem serviços públicos muito fortes, normalmente têm essa maior presença de funcionários públicos. 12% dos trabalhadores brasileiros são funcionários públicos. Na lista aqui da OCDE, o Brasil está no pelotão do fim, que é dentre os países com menos percentual de funcionários públicos no corpo de trabalhadores do país. Ah, tem um que é bom aqui, Luiz. Todo mundo gosta de falar da Suíça, que a Suíça é ultraliberal, não sei o quê, né? Mas a Suíça tem 18%. É Aí, bem mais boa, que o Brasil, né? boa. Então, o Brasil, mesmo na América do Sul, o Brasil não desponta. A Argentina tem mais, né? A Argentina tem 17% dos trabalhadores. Enfim, o Brasil fica na frente da Colômbia. A Colômbia, eu não sei como é que funciona esse país, 4% dos trabalhadores são funcionários públicos, é muito pouco, né? É, Existem outras questões que assim, por esse número, não dá para dizer que o Brasil é o reino da ineficiência em nada. A gente precisava olhar outros dados também, que são importantes, como o custo de cada carreira. A gente sabe que as carreiras militares e jurídicas oferecem muitos privilégios, então tem toda uma discussão complementar que não cabe aqui por enquanto. e aí nós podemos fazer uma comparação entre o número de vagas criadas para o Serviço Público Federal por ano, né? Nós temos aqui o levantamento feito pelo G1. Em 2013, o governo ainda Dilma Rousseff criou 7.746 vagas. Desde então, esse ano de 2023 é o ano que mais produziu número de vagas, com 5.880, né? Só para vocês terem uma ideia comparativa, né? O governo de Jair Bolsonaro chegou a criar 1.700 em 2022, 21, 1.188, 2023, 2019, 309 vagas, né? Contexto de pandemia. Mas nunca bateu o patamar nunca passou o patamar de 3.000 vagas, né? Esse ano nós já voltamos, então, com a criação quase o dobro do melhor ano de Jair Bolsonaro nesse quesito aqui. Eu achei, só para fechar, eu achei, os Estados Unidos têm 13,5% dos seus trabalhadores sendo funcionários públicos. É bem Um, parecido com o do Brasil, né? um ponto acima do Brasil. É. Alessandro, nós temos então uma novidade importante nessa história de mais de um século dos concursos no Brasil. A gente tem um marco em 1930 com vagas, depois um marco em 1988. Talvez nós estejamos diante de um novo marco dos concursos. E por que esse nome, o Enem dos concursos? Fala para
pra gente. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto, meu querido. O apelido surge porque é uma tentativa de unificar, né, esses concursos públicos. Você chegou a falar no primeiro bloco sobre como existe predomínio no Brasil um modelo descentralizado de entrada no serviço público. O problema é que esse modelo existem várias instituições que são pequenas, né, dentro do guarda-chuva do funcionalismo público, né, que estão lá embaixo, né, do guarda-chuva em relação ao ministro, né, ao ministério, etc., né, que não tem um quadro suficiente para fazer um edital qualificado, etc., né, que sofre muito. Então, essa tentativa de unificar o concurso público é mais ou menos um caminho parecido com o que foi feito com o Enem aqui, por isso esse nome, né? O Enem, ele tenta unificar a entrada nas universidades brasileiras, que era antes descentralizado, agora passa a se unificar. Então, a tentativa de fazer um Enemzão aqui para administração pública. Esse modelo é inspirado em Portugal e Espanha, que já adotam algo parecido, né? E que busca solucionar alguns problemas típicos dos órgãos públicos. Então, é esse que eu citei agora, né? Elaboração de edital, por exemplo, fica facilitado, né? Contratação de bancas mais qualificadas para realizar a prova, para fazer as fases, né? Tudo isso melhora muito para aquelas agências que têm dificuldade de fazer esse processo todo. Além disso, fazer esse exame, né, com aplicação em vários lugares do país, democratiza a coisa, né? Permite com que pessoas possam fazer esse Enem dos concursos. Vamos parar de usar esse nome, né? Esse concurso unificado em vários locais, lá em Querência do Norte, o indivíduo eu estou falando Querência do Norte, mas essa é uma informação que eu não tenho. Na verdade, são 180 municípios, mas eu não sei se, provavelmente, Querência não está entre elas. Mas não vai estar, não, pô, não tá, não. Mas o cidadão lá de Querência, ele pode pegar um ônibus lá e ir lá para Maringá fazer o seu concurso, ele não precisa mais viajar, né, para São Luís para prestar lá o concurso público, né? Então, esses são alguns dos problemas que essa medida procura resolver. Mas tem também umas medidas que visam, né, principalmente, né, resolver problemas para o participante, Luiz, vai lá. Para o participante, permite que um indivíduo que tem vontade de seguir carreira pública, se tornar servidor público, que ele possa fazer mais de um, né? Porque ele ao invés de ele estudar para um edital, tipo o edital do Tribunal Regional do Trabalho, o edital da Polícia Civil do Estado tal, normalmente é assim que funciona, né? O indivíduo está estudando para um edital, atualmente é assim. Nesse novo formato, ele pode fazer vários concursos estudando um conjunto de temas comuns, né? Ele pode disputar várias vagas, né? Ao mesmo tempo. Isso, ele pode disputar várias vagas, eventualmente fazer uma prova, fazer 2 provas, enfim. E aí ele paga diferentes taxas de inscrição conforme essas vagas que ele pretende disputar. Mas tem o problema do custo. Qual é o problema do custo aqui? Que você tem uma afirmação do Fernando de Souza Coelho. Porque se eu quero prestar 5 concursos públicos diferentes para vagas semelhantes, eu teria que pagar 5 concursos públicos diferentes. Agora, com essa unificação, eu pago uma vez só, né? E posso disputar para a maior parte deles. Então, quanto maior a adesão, né, dos órgãos, mais democratizado fica a coisa, né? Você paga uma vez só. E tende a ficar até mais barato, né? Como que vai funcionar na prática, Alessandro? Fala aí. Eu não estou entendendo direito. Então, vamos lá, Luizinho. Vamos usar você como exemplo. Luiz Domingos está cansado da área dele, né? Desistiu de dar aula, desistiu do podcast. Aí ele vai lá, ele quer fazer o concurso público. O primeiro passo, se ele quiser fazer esse concurso unificado, vai ser escolher um bloco temático. Dentro desses aqui, né, que são os prévios aqui citados pela própria ministra no anúncio. Administração e finanças públicas, setores econômicos, agricultura, meio ambiente e desenvolvimento agrário, educação, ciência, tecnologia e inovação, políticas sociais, justiça e saúde, trabalho e previdência, dados, tecnologia e informação e de nível intermediário. Você precisaria escolher um bloco desse aqui. Qual que você escolheria aí? Educação, acho, né? Educação. Mas dá para escolher, por exemplo, políticas sociais, justiça e saúde, enfim. Então, vamos lá. O Luiz Domingos de Querência foi lá, pegou políticas sociais, justiça e saúde.
E aí você vai se preparar, o edital vai ser preparado através desse bloco temático aqui. Você vai estudar para ele. Então, você vai fazer a prova baseado nesse bloco temático. O Luizinho, então, vai estudar bastante, né? Vai comprar apostila, etc. Aí fez a Comprar prova. apostila na banca do GG. Então, e aí depois você vai ter que indicar qual dos cargos dentro daquele bloco temático te interessa mais. Aí você coloca lá, você escolheu assistente de políticas sociais do estado do Maranhão, é o que te mais interessa. Depois é o mesmo cargo, mas para o estado do Recife, que você gosta lá de passar calor no Nordeste. Bom, e aí você coloca esse ranking para a nomeação, então, vai ser levado em consideração tanto o seu desempenho na prova, quanto o seu ranking ali que você colocou dos cargos que te interessam, entendeu? Tá. Mas a adesão de um determinado órgão a essa prova unificada não impede que o órgão tenha uma etapa complementar, né? Por exemplo, uma banca específica com uma prova nova, mais curta, ou com entrevista, ou com prova de títulos. Os órgãos podem ter etapas complementares, certo? Certo, podem ter, sim. É muito provável que os grandes órgãos tenham, né, provas de entrevista, né, provas de redação, né, provas técnicas específicas, E prova de etc. Né? títulos, etc., né? Isso. Então, a realização desse novo concurso unificado vai ser, parece, né, por enquanto é uma prévia da coisa, parece que ele será aplicado em 180 municípios diferentes em todo o território. O edital oficial, o edital final, será publicado no dia 20 de dezembro, segundo o Ministério. Então, fiquem atentos aí, galera. A proposta, né, a prévia aqui, a previsão é de que mais de 6 mil vagas serão abertas através desse procedimento aqui. E aí, Alessandro, isso é bem-vindo, mal-vindo? Não é maldição ainda, mas vamos perguntar. Como avaliar isso do ponto de vista... Como que você avalia isso? Eu vejo com bons olhos isso, né? Vai facilitar a coisa do funcionalismo público, porque no modelo antigo, eu acho que existia um privilégio para aqueles que tinham dinheiro, né? Para poder viajar, dinheiro, tempo, para poder viajar, se preparar para um edital específico, né? Agora, nesse formato novo aqui, eu acho que democratiza realmente o objetivo, né, do governo, que é exatamente simplificar e democratizar a coisa. Eu acho que é bem-vindo. Só que, né, eu acho que tem problemas que são maiores nesse processo todo que não são atacados nessa reforma aqui. São vários autores. Eu trouxe aqui a análise, continuei na análise do Fernando Fontainha, né, professor da UERJ de Ciência Política. E uma das grandes críticas que o processo de recrutamento no Brasil traz é uma espécie de caráter autorreferencial, ou seja, o concurso público ele se torna um fim em si mesmo, né? As pessoas ficam estudando para passar no concurso, e não exatamente para se qualificar, né? Para ser o perfil mais adequado para preencher determinada vaga, né? Por exemplo. Então, os concursos ganham uma lógica, um fim em si mesmo, né? Mais ou menos um problema parecido com o do vestibular aqui no Brasil, né? As provas Sim. começam a ganhar vida própria, assim, né? E esse vários analistas ressaltam esse problema no caso brasileiro. Como combater isso, né? Se a gente compara com a França, que o professor levanta, a França tem exames vocacionais, exames de perfil psicológico, né? Que tentam melhorar um pouco esse recrutamento, né? Tentam colocar critérios a mais, além do que a prova ali de múltipla escolha ou a prova de redação, para a seleção desses candidatos. Na Alemanha também nós tínhamos a utilização, por exemplo, de monografias, né? Então, existem vários outros meios para complementar esse procedimento aqui, que o Brasil não adota, né? O Brasil adota esse tipo de coisa para uma ou outra vaga específica, né? Eu acho que na polícia, por exemplo, tem, né? Exame psicológico, por exemplo, né? Sim. Alguns cargos da polícia, mas é raro, né? Na maior parte é uma prova lá objetiva. E também tem o problema de ausência de dispositivo para promoção interna das carreiras, né? Pois é. Aqui no Brasil, se o cara tá lá, já que eu falei da polícia, né? O indivíduo da polícia, ele tem
alguns meios de ascensão dentro da estrutura burocrática da polícia, né? Mas ele não consegue, por exemplo, ser nomeado para um outro órgão, né? Que estaria superior ali no mesmo caminho ali do organograma da burocracia. Se ele quisesse ir para um órgão superior, ele teria que fazer um novo concurso público, por Sim. exemplo, né? Já em outros países, como é o caso da França, existe todo um caminho possível, né, dentro do funcionalismo público de ascensão interna, né? Você vai ascendendo dentro dessa estrutura ao longo dos anos. Esses meios de promoção são importantes para manter o funcionalismo público em bom andamento, né, e eficiente na sua prática, né? Certo. Então, se eu entendi, essa nova forma de concurso público, concurso unificado, que está sendo apresentado pela ministra Esther Dweck, resolve uma parte, vamos dizer, na ponta do problema lá, de acesso, de democratização e de simplificação, em alguma medida, mas não resolvem outros problemas históricos, que é o fato do concurso ser autorreferente, né? Que é o concurso vira um fim em si mesmo, o indivíduo não procura se qualificar de forma ampla, ele fica meio bitoladão estudando aquilo, isso é muito comum e eventualmente prejudicial, e outros elementos que, como não tem provas que complementem o perfil do indivíduo, né? Ele pode ser um sociopata, né? Ele pode ser um malucão, ele pode. Isso é muito comum, gente. Se a gente olhar, né, temos exemplos na Lava Jato, né? Você tem gente ali que não tem a menor competência para fazer o que está fazendo. Sério mesmo, você tinha um indivíduo assim, o nosso paranaense aqui, Né? o cara coloca uma faca na boca e acha que ele é o Rambo, né? E ele não tá, ele não vê as consequências das ações do que ele está fazendo, ele não vê que aquilo está prejudicando a democracia e assim por diante, né? Pois é. Então, não ataca essa lógica autorreferencial, que é um problema sério no Brasil, né? Mas não deixa de ser um avanço, né? Essa democratização aí do funciona, dos concursos públicos no Brasil, né? Mas, Luiz, eu queria, só para a gente encerrar então esse bloco, o Enem, por exemplo, eu acho que poderia servir como referência, porque o Enem ele tem uma prova que é tão, na minha opinião, tão bem formulada, que ela tira um pouco desse conteudismo, sabe? Né? Ela valoriza mais uma capacidade de interpretação, enfim, de um É conhecimento um pouco reflexiva, né? mais, um conhecimento um pouco mais já naturalizado, sabe, da coisa. Se eles conseguirem replicar algo seguindo a mesma lógica do Enem, seria, acho, bem sucedido, sim. Um Né? bom Vai um passo. pouco contra essa coisa de decorar a lei, por exemplo, né? Ale, o quadro final, que conta um caos para tentar mastigar e ilustrar um pouco o conteúdo do episódio, Aconteceu em Querência, ele está quase caindo do nosso roteiro, porque não tem mais nenhuma história de querência, né? Você precisa pagar, eu já falei, né? A gente precisaria pagar uma férias para você ficar um tempo em querência, para você renovar um o seu. retiro, um retiro sabático em querência de imersão em Isso. causos querencianos para poder revigorar os causos de Querência, né? Querência é uma cidade lá no interior do Paraná. Mas enquanto não fazemos isso, a gente tem outros causos aqui. Você trouxe um caso bacanizado para gente? Trouxe, vamos lá, ó. O professor Boris Maia, da Federal Fluminense, desculpem nossos colegas antropólogos, mas eu vou dar uma brincadeira, só uma brincadeira, tá? Os caras são malucos, antropólogos, né? Eles fazem Totalmente. uns negócios que, olha, eu fico assim, invejado com a coragem, né? E com empenho. Ele se inscreveu, pelo que tudo indica, né? Eu lendo o trabalho dele sobre funcionários públicos, etc. Se inscreveu em um monte de cursinho De preparatório de concurseiro? concurso público. Muito bom, Ó, né? E aí, em um determinado momento, ele estava lá, ele ficava observando, né? Com que tipo de perfil dos caras que estudavam ali no cursinho, o tipo de ele perfil do observa, professor. interage e anota. Observa, Então, é interage a e anota. observação Observa, participante, interage né? e anota. Observação participante no negócio lá. Então, o cara estava lá no meio dos cursinhos, e em determinado momento chamou a atenção dele a resposta de um professor numa conversa, né? Ele perguntou para o professor, como você se vê, né, nesse papel, qual a importância que você tem, etc. E o professor respondeu, eu não sou professor, eu sou instrutor. Eu dei aula abre aspas, dei aula em vestibular, instrutor é tiro curto, tiro curto. Se me perguntar a história da matemática,
Isso para mim é cultura inútil. Eu preciso me concentrar no contexto do meu dia a dia, né? Preparar os alunos para chegar lá e gabaritar uma prova de matemática. Então, veja, né? O cidadão já encara essa lógica autorreferencial completamente, né? O objetivo do cara é fazer o cara passar na coisa. História não serve para nada, né? O que serve é fazer o cara ser aprovado. E essa lógica fica forte entre nós, professores do ensino médio também, né? Então, tem horas que a gente esquece que, no final das contas, o que a gente está fazendo é educar o cidadão, né? O objetivo, eu acho, maior tem que ser esse, mas às vezes a gente quer fazer com que ele seja aprovado no vestibular, né? A crueza do raciocínio do professor ali é demais, né? É um professor antiprofessor, ele próprio fala que ele é É, instrutor, né? Não tem vou falar isso interesse, para né? meus alunos, eu sou instrutor. Porra, tem muito professor muito romântico. Esse aí é o antiprofessor, né? Ele não acredita em nada, né? Ele só quer saber de. Pois é, mas é legal, a frase é legal porque ela expressa bem essa coisa de que não importa o conhecimento mais amplo, importa pá, né? Só aquilo que necessita Passar. para fazer a prova, né? Pô, então se a gente pensa, né, qual vai ser o nível, né, do cidadão que vai ser aprovado, né, no concurso? A preocupação não é a qualificação, né? A lógica lá do Vargas antiga de ter técnicos bem qualificados, que consigam colocar em prática um bom projeto para o Estado, etc., né? Tudo aquilo fica no segundo plano, na verdade, né? A gente acaba Uhum. contratando concurseiro aí no sentido daquele que se dedica só a passar mesmo, né? Bom, Luiz, Não, pera lá, pera lá. fala. E o maldito politicagem, ele se preocupa com a formação mais ampla ou ele é só pá, que é o cara Não, é fazer a coisa formação mais ampla. Eu acho que se for utilizado para pá, não vai não ter pá, serve. não. Embora tenha É, episódios que possam auxiliar quem vai fazer vestibular, tem conceitos importantes, livros e tudo, né? Mas o é, foco não é esse, o foco é romântico. O Maldita sim. Politicagem é um podcast romântico. Acredita na educação mais ampla, é isso que você está dizendo? Eu não sou instrutor, eu sou professor, né? É o Aí, contrário. pô, japonês, gostei demais. O que mais? O que mais que nós temos para fechar esse magnânimo Vamos, episódio? Né? vamos para a maldição, Luiz. Você não falou a sua Sim. opinião. Você acha o formato dos concursos públicos brasileiros atual uma maldição? Ai, eu acho que sim. Eu acho que Então não, você queria não, ser nomeado lá pelo coronel de querência como não, chefe tá lá. maluco. Não, eu acho que os concursos que são mais concorridos, com mais gente, concursos dos tribunais de justiça, concurso da Polícia Civil, esses são malditos sim, porque, cara, é uma concorrência absurda. Uma bateria de leis que o cara tem que saber. E isso adoece, às vezes, a pessoa, sabe? Eu acho que, É, e não necessariamente recruta os melhores. Embora, obviamente, quem passa num concurso altamente competitivo como esse, não é uma pessoa necessariamente mal preparada. E provavelmente a pessoa vai aprender o ofício lá dentro e tal. Então, eu acho que é uma certa desconexão entre o concurso e o que o cara precisa mobilizar as ferramentas para ele trabalhar, eventualmente, sabe? Então, então, eu acho que é eu, maldito sim, isso aí. eu também eu concordo com você, mas tem um risco, né? Eu fico pensando, esses exames vocacionais, etc., eles abrem maior margem para o critério Subjetivo. subjetivo da coisa, né? Uhum. Subjetivo, né, em outras palavras, que pode ser apresentar vínculos, né? Sim. Embora Uhum. exista todo um cuidado, etc. Então, existe sempre esse risco, Vínculo, você né? quer dizer que é o cara, que a banca escolheu o cara conhecido, o peixe dele, né? Conhecido, sei lá, o cara às vezes pode gostar da cara do maluco, enfim, né? Sei lá. Uhum. É, É um então, problema complexo, mas é um problema complexo, mas eu concordo. O Brasil poderia, para alguns cargos, né, para alguns casos, ter um tipo de complemento ali na forma de recrutar os seus funcionários públicos, né? existe uma outra questão maldita também aqui, que é a seguinte, só para não perder. À medida em que a gente excluiu o privilégio de nome, que era o que existia eventualmente num país monárquico, como era no Império, a, a desigualdade social que gera desigualdade educacional, ela continua. O diploma e a especialização escolar, ela acaba sendo um substitutivo para os filtros de exclusão.
Então, para que o concurso fique cada vez mais universalista, é preciso política de incentivo à formação escolar, de permanência dos alunos nos bancos escolares, na universidade, etc. E, claro, que isso se dissemine entre os diferentes grupos estruturalmente excluídos do Brasil, como negros, mulheres, indígenas, população periférica. Só assim que a gente vai começar a ter um serviço público que represente bem a população brasileira, né? Então, é importante dizer isso também. Por exemplo, especialmente nos altos postos do judiciário, nas carreiras militares, são as carreiras mais bem remuneradas, são instâncias de muita exclusão social, né? Perfeito. Isso é beleza? E qual que nós vamos para a pancadaria? Hoje eu propus um luta de gostos. Alessandro só traz música e vamos colocar coisas. Eu gostaria de colocar coisas mais populares, mas vamos colocar filme. O pessoal gosta, né? Tá. Você vem com esse papo de colocar coisas mais populares, escolhe 2 filmes cult para a galera discutir aqui. Não é cult, eu acho que o nosso público assistiu esses filmes. Eu queria colocar coisas mais tosqueira, mas vamos manter o nível aqui. Tá. O diretor mais badalado do Brasil atualmente, o cineasta, é o Kleber Mendonça Filho. Fez um filmaço recente aí, o Retratos Fantasmas, mas para tentar deixar o negócio mais assim participativo, mas aumentar o engajamento, a gente vai pegar 2 filmes que já são bem famosos dele, que é o Bacurau, de 2019, né? E o Aquários, de 2016. A pergunta é, qual é o melhor filme entre esses 2, do Kleber Mendonça Filho? Você tem que falar aqui agora, mas o povo precisa responder. Nós precisamos da voz do povo na nossa caixa de comentário lá no Spotify. Você que assistiu os 2, quem não assistiu, vai assistir para dar um palpite para a gente. São 2 filmaços, Aquários e Bacurau. Alessandro, com seu voto, por favor. Eu não vou ser muito popular, eu acho, na minha escolha, não, mas eu acho que não tem comparação alguma. Aquários é muito melhor que Bacurau. Eu vou deixar aqui minha verdade aqui, Luiz. Bacurau não é bom, não, viu? Ô, louco! Não gosto do filme Bacurau, não. Eu Temos acho, um enfim, momento. Alessandro sai de cima do muro e desce o eu cacete. nunca estive em cima do muro, né? Mas os nossos ouvintes podem ver nos últimos 80 episódios quem ficou em cima do muro, né? Vai lá, Luiz Mendes, e você? Quando eu fui em cima do muro, é uma questão de signo, tá? Quando eu fui assistir o Bacurau no cinema, o povo teve uma catarse coletiva. Sabe aquele filme que o pessoal bate palma, que o pessoal ficou muito, né? Que o final do filme é um final impactante, né? A forra do povo, né? O povo, uma espécie de rebelião popular. E aí a galera de esquerda que estava assistindo o filme ficou muito excitada coletivamente, bateu palmas, se abraçaram, choraram. Eu fiquei meio catatônico, eu me perdi. Eu falei, que é isso, gente? Porque eu achava que não justificava muito, sabe? E daí concordo com você. Eu acho que o filme não é isso tudo. E Aquários é bem melhor. Aquários é bem melhor, um filme bem mais... Fica o nosso destaque para a Sônia Braga, que atua de forma brilhante nos 2, né? Muito. Ela tá nos 2, né? Mas ela aparece bem mais no Aquários, inclusive, né? Isso. Como protagonista e tal. Será que nós vamos... Acho que o pessoal vai ficar de cara, hein? Os aquaristas não, os bacurauístas vão ficar putaço com a gente. Mas e aí, você gosta mais do aquário? Você de casa, seu ouvinte, gosta mais do aquário ou gosta mais do bacurau? Aí vai ter gente que vai falar, eu gosto mais do som ao redor. Bom, então você opina pra gente, porque a gente gosta de ver as opiniões dos ouvintes a respeito dessas questões e também que enviem comentários sobre o conteúdo do episódio desse, do passado. Enfim, a gente quer ouvir vocês, é importante para a gente preparar os roteiros. Sempre que as pessoas escrevem, dá uma animada durante a elaboração do roteiro seguinte, não é não, japonês? O que mais, a gente? Deem os avisos finais. Pessoal, o negócio é o seguinte, novos ouvintes, é um momento de estupefaciente para toda a equipe do Maldita Politicagem, em função daquela repercussão lá, e novos ouvintes que têm chegado. Nossa senhora, o final de ano nosso vai ser alegre por causa disso.
Mas você podia ir, quem tá gostando, lá, coloca 5 estrelinhas. Pô, não custa nada, é 1 segundo. Vou dar uma pausa aqui pra você fazer isso. Foi? Colocou? Agora volta e escuta. Comentem em nossas redes sociais. Compartilhe se você gostou. Perguntem, critiquem, metam a boca, porque o Alessandro gosta, ele fica doidão de alegria quando as pessoas comentam. Isso dá para Ô, cortar. Luiz, você tem que usar o seu bordão no mundo social aqui no nosso podcast também. Mexo doce. Vamos adotar esse momento aqui como Lá Mexe em Doce. Querência do Norte, o pessoal usa essa expressão para todo tipo de coisa que a pessoa. Não fica parado. Mexe o doce, né? Faz aí o que tem que ser feito. Então, vou falar para vocês. Mexam o doce. Comentem nas nossas redes, na caixa do Spotify, no Instagram. E coloque 5 estrelinhas quem gostou. Além do mais, quem puder colaborar com um caraminguazinho para que a gente possa continuar o projeto, esse projeto depende do financiamento coletivo, você entra lá em apoia.se/maldita politicagem para uma doação módica de 5, 10, 15 reais por mês. Isso ajuda demais para a gente poder arcar com as despesas que a produção gera. Seria isso, japonês? É isso, abraço. Agradecer, obrigado. Então, o japonês tem vergonha para encerrar o episódio, então eu gostaria de agradecer. Obrigado, galera, muito obrigado pelo apoio, vocês são importantes na minha vida, vocês mantêm o meu... A minha esperança? A minha esperança, cara, a esperança é muito pastoral. Vocês mantêm o meu combustível aqui aceso. Tchau. Oh, beleza, obrigado. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.